Você chegou na RádioCast Le Monde, seu drop de saber diário. E hoje a gente mergulha num tema, olha, de explodir a cabeça. Segundo nossas pesquisas, será que a realidade só existe quando a gente olha para ela? E como é que pode partículas, separadas por anos-luz, se comunicarem instantaneamente? São perguntas que a física quântica joga na nossa cara, né? Aquele mundo do muito, muito pequeno. Átomos, elétrons... Exato. Onde as regras que a gente conhece, da física do Newton, simplesmente não valem. É outra lógica. Completamente diferente. As pesquisas mostram que lá embaixo, na base de tudo, a matéria ela é meio etérea, sabe? Probabilística. Probabilística? Como assim? Pensa num elétron num átomo. Ele não tá lá paradinho numa órbita, feito um planeta como a gente aprendia na escola. Não. É mais como uma nuvem de chances. Tem lugares onde é mais provável ele tá, outros menos. Mas certeza, a gente não tem. É tipo uma bolinha mágica que só decide onde tá quando a gente olha. Nossa! E isso tem a ver com aquele tal princípio da incerteza do Heisenberg, que as pesquisas mencionam bastante? Exatamente. O Heisenberg sacou isso. Você não consegue saber, ao mesmo tempo e com precisão total, onde uma partícula está e para onde ela está indo, a velocidade dela. Peraí, se não dá para saber os dois, o que isso significa pro futuro? Significa que o futuro não está totalmente escrito, sabe? Pelo menos nesse nível fundamental. Ele não é uma consequência certinha do agora. É mais um cardápio de possibilidades. Isso abala aquela visão de relógio do universo, né? Tudo certinho, previsível. Totalmente. E falando em coisas estranhas, um experimento que sempre aparece é o da dupla fenda. É impressionante. Ah, sim, clássico. As pesquisas descrevem que elétrons, ou até moléculas, coisas que a gente pensa como bolinhas, agem como ondas. Passam por duas fendas ao mesmo tempo e criam um padrão, como ondas na água. Isso, um padrão de interferência. Mas, e aqui vem a parte doida, se a gente tenta espiar, colocar um detector para ver por qual fenda a partícula passou... Aí ela decide, age como partícula, passa por uma fenda ou pela outra. O padrão de onda some. Então, a nossa observação, ela muda o resultado. A gente meio que cria a realidade ao observar. Essa é a grande questão que as pesquisas levantam, né? A interpretação mais famosa, a de Copenhagen, diz que sim, o ato de medir obriga a partícula a escolher um estado. É o chamado colapso da função de onda. Colapso da função de onda. Isso, mas tem outras ideias, claro. O Hugh Everett, por exemplo, que também é citado, sugeriu que talvez todas as possibilidades aconteçam, só que em universos paralelos. Uau, universos paralelos? É uma ideia. Mas o ponto central é, a interação com o observador, com o sistema de medição, parece ser chave para o resultado. E isso nos leva direto para a superposição. Ah, superposição. Aquela ideia de que a partícula pode estar em vários estados ao mesmo tempo. Tipo, a moeda girando no ar, que é cara e coroa até cair. Perfeito, essa é a analogia. E a metáfora mais famosa é a do gato de Schrödinger, né? Aquele gato que estaria vivo e morto dentro da caixa, até a gente abrir e olhar. Ilustra bem o quão bizarro isso é para o nosso senso comum. É muito bizarro. E tem mais coisa estranha ainda, né? O tal do emaranhamento quântico. Ah, o emaranhamento. O Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. É fascinante. Como funciona isso? Basicamente, duas partículas que interagem podem ficar conectadas de um jeito especial. Aí você mede uma propriedade de uma delas, tipo o spin, e instantaneamente você sabe qual será o resultado da medição na outra. Não importa o quão longe ela esteja. Instantaneamente, mesmo que estejam em lados opostos da galáxia. Exato. Instantaneamente. Isso desafia aquela ideia de que nada viaja mais rápido que a luz e a noção de localidade, que as coisas só são afetadas pelo que está perto. Sugere uma conexão mais profunda não local no universo. Talvez até, algumas teorias falam de outras dimensões, mas aí já é especulação. Que loucura! E é interessante como algumas linhas de pesquisa que a gente viu, as que discutem o trabalho do Hélio Couto, pegam essas ideias e levam para o campo da consciência, da manifestação. Sim,
essa conexão é feita. A ideia de que nosso foco, nossa atenção, direcione a energia e pode influenciar o que acontece, mas com um alerta interessante sobre o efeito zeno quântico. Isso, que seria a ideia de que observar demais, ficar muito ansioso por um resultado, poderia meio que congelar o processo, impedir que ele aconteça. A sugestão é pensar no que se quer, sentir como se já fosse real e soltar. E a gratidão entra aí também, né? Agradecer como se já tivesse acontecido para vibrar na frequência daquilo, mas que a dúvida cancelaria tudo. É importante frisar, claro, que essa é uma interpretação que conecta a quântica com a experiência pessoal, né? Com certeza. É fundamental separar o que é física estabelecida e o que são interpretações ou aplicações mais, digamos, especulativas, ainda que interessantes. As pesquisas também mencionam brevemente outras ideias, né? Sim, tipo a hipótese da simulação. Isso. A ideia de que talvez a nossa realidade seja, de alguma forma, renderizada, como num jogo de computador, talvez quando observada. Pesquisadores como o Thomas Campbell focam na consciência como chave, enquanto outros como o Melvin Vopson investigam a informação, os bits como a base de tudo. E a ideia dos muitos mundos, que você já mencionou como uma forma de explicar o colapso da onda. Cada escolha criando um novo universo. São teorias que tentam dar sentido a esses mistérios quânticos. Fascinantes, mas ainda em debate. É muita informação, né? Mas é crucial lembrar, e as pesquisas reforçam isso, que a física quântica não é só filosofia ou ficção científica. De jeito nenhum. Ela está na base de quase toda a tecnologia moderna. O laser que lê um CD ou Blu-ray. Os transistores minúsculos nos chips dos nossos celulares e computadores. Eles funcionam por causa de um efeito quântico chamado tunelamento. Ah, o tunelamento. Sim, a ressonância magnética nos hospitais, a criptografia quântica que está vindo por aí, a própria computação quântica, tudo isso é fruto direto da quântica. O impacto prático é gigantesco e inegável. Então, para a gente resumir o que nossas pesquisas indicaram, a física quântica mostra um universo que, na base, é probabilístico, interconectado de formas estranhas e onde o ato de observar parece ter um papel fundamental, ainda que a gente não entenda completamente como. Exato. Ela desafia nosso senso comum, mas ao mesmo tempo é o alicerce da tecnologia atual e abre caminhos para a gente repensar o que é a realidade. E fica aquela pergunta no ar, né? Qual pergunta? Se a nossa observação, nossa interação, parece definir a realidade lá no nível micro, quântico. Até que ponto a nossa forma coletiva de olhar para o mundo, nossas crenças, nossos focos compartilhados, até que ponto isso tudo não está, de alguma forma, moldando a realidade maior que a gente vive junto, no dia a dia. Essa é uma reflexão em tanto, né? Deixa a gente pensando. Com certeza. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre as pesquisas em física quântica tenha sido útil e interessante. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like se curtiram, comentar aí embaixo o que acharam, quais suas experiências ou dúvidas sobre esses conceitos malucos. Comentem aí. E podem sugerir temas também. O que mais vocês gostariam de ver a gente explorando. E compartilhem com quem vocês acham que vai curtir essa viagem quântica. Até a próxima, Radiocasters!